de um ataque a uma estação de rádio em Gliwice, localizada do outro lado da fronteira polonesa na Alemanha. A German News Agency informou que o ataque ocorreu por volta das 8 horas desta noite, quando os poloneses invadiram o estúdio e começaram a transmitir uma declaração em polonês. Na noite de 31 de agosto até 1º de setembro de 1939, rádios e jornais impressos no Reino Unido e nos Estados Unidos relataram ataques das forças polonesas contra a Alemanha. Segundo informações, num período de tempo de 15 minutos, os poloneses foram contidos pela polícia alemã que abriu fogo contra eles. Vários poloneses foram mortos, mas ainda não se sabe o número exato de baixas. O mundo foi pego completamente de surpresa. Até mesmo os alemães ficaram boquiabertos. Na manhã seguinte, o Hitler deu um discurso para o parlamento alemão. Mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen und der Polen. Então, a tal ordem vem diretamente do Führer, Adolf Hitler. Eles resolveram fazer isso porque precisam de uma justificativa para poder atacar a Polônia. Os poloneses eram os vilões. E isso deveria impedir que os aliados declarassem guerra contra a Alemanha. Mas ao contrário do que Hitler esperava, em 3 de setembro de 1939, o Reino Unido e a França declararam guerra contra a Alemanha e a Segunda Guerra Mundial começou. Hitler não conseguia acreditar. Ele pensou, por que os britânicos e também os franceses estão apoiando os poloneses que foram os invasores? Anos depois, nos julgamentos de Nuremberg, os aliados provariam que estavam certos ao ficar do lado da Polônia. O ex-soldado da SS, Alfred H. Naujoks, fez uma revelação surpreendente. Heydrich me passou por telefone a palavra código para o ataque. Nós tomamos a estação de rádio como ordenaram. A operação foi planejada entre Himmler e Heydrich para encenar uma série de ataques. E a intenção era que parecesse que haviam sido orquestrados pelas forças de segurança da Polônia. Eles decidiram vestir uniformes da Polônia nos prisioneiros dos campos de concentração e atirar nos rostos deles para que não fossem identificados. E deixaram os corpos deles para trás. Esses ataques de bandeira falsa faziam parte da Operação Himmler, uma das primeiras missões secretas de Hitler. Missão: fazer o mundo acreditar que a Polônia atacou a Alemanha. Data: 31 de agosto de 1939. Planejada por Reinhard Heydrich. O plano era criar incidentes falsos ao longo da fronteira para fazer parecer que a Polônia estava causando ataques contra a Alemanha, para terem uma justificativa para conduzir uma ação militar contra o Estado polonês. Para isso, tropas polonesas falsas, artistas poloneses falsos, atacaram postos de fronteira, a estação de rádio em Gliwice e outros lugares. Esses tipos de operações militares falsas conduzidas para enganar o inimigo ou até mudar a opinião pública são conhecidas como operações de bandeira falsa. Houve vários ataques de bandeira falsa ao longo da história. Podemos mencionar, por exemplo, o ataque da Grécia contra Troia com o cavalo de madeira. A fraude é um dos princípios-chave das operações especiais, nas quais você tenta fazer seu inimigo pensar que está acontecendo outra coisa para desviá-lo da verdade. Os nazistas queriam que esses ataques de bandeira falsa fossem acompanhados pelo máximo de pessoas possível e praticamente em tempo real. Em 1939, a rádio era o melhor jeito de fazer isso, de acompanhar um evento que acontecia ao vivo. O poder persuasivo da rádio havia sido comprovado no ano anterior, quando Orson Welles, de 23 anos, transmitiu sua adaptação de Guerra dos Mundos de H.G. Wells.
Sua transmissão foi tão realística que muitos acreditaram que realmente estava acontecendo uma invasão alienígena. Então, eles decidiram mandar um soldado tomar uma torre de rádio alemã em Gliwice e transmitir em polonês a mensagem de que a estrutura estava agora sob controle polonês. A declaração de testemunhas e a transmissão em si não seriam suficientes para convencer a comunidade internacional que os poloneses estavam, afinal, atacando-os e que os nazistas estavam agindo para se defenderem. Eles precisavam deixar algum tipo de evidência mais forte na cena para a imprensa estrangeira fotografar. E existe evidência melhor do que corpos mortos de soldados poloneses? Obviamente não matariam seus próprios soldados. Então vestiram uniformes da Polônia em prisioneiros dos campos de concentração e atiraram nos rostos deles para que não fossem identificados e deixaram os corpos deles para trás. Por que Hitler precisaria de um plano tão complexo para justificar sua invasão à Polônia? Nações assim não fazem, Versalhes. O problema havia surgido 2 décadas antes. Sob as condições do Tratado de Paz assinado em Versalhes após a Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão teve que ceder 65 mil quilômetros quadrados de seu território para outros países. Basicamente, desde o começo, quando ele assumiu o poder da Alemanha, a grande intenção de Hitler era revisar todas as cláusulas e condições presentes no Tratado de Versalhes. Isso incluía também as fronteiras alemãs estabelecidas entre 1918 e 1922. Nos últimos 2 anos, o que Hitler faz é anexar terras de países vizinhos. E a justificativa que ele dá é que ele está agindo em defesa dos interesses dos alemães étnicos que moravam nesses países. Seu intuito não era abalar a frágil paz na Europa e no mundo. Então, ele afirma que não está construindo um império, mas para o resto do mundo, na verdade, é o que começa a aparecer. Então, quando a Alemanha anexou a Áustria, ninguém deu a menor importância, basicamente. E quando Hitler quis anexar a grande região de falantes de alemão dos Sudetos na Tchecoslováquia, os britânicos e franceses não mediram esforços para acatar a vontade dele e assinaram o Acordo de Munique. Sob o Acordo de Munique, assinado em 30 de setembro de 1938, a jovem República da Tchecoslováquia foi forçada a ceder o seu território ao Reich, como Hitler queria. Mas como ainda havia uma grande quantia de alemães étnicos morando fora do Reich, Hitler estava longe de estar satisfeito. Basicamente, nós podemos dizer sem a menor sombra de dúvida que a Alta Silésia polonesa tinha uma minoria alemã muito grande de quase 200 mil pessoas, já que uma grande população de língua polonesa havia permanecido na Alta Silésia alemã. Outra fonte de discórdia foi o corredor polonês. O corredor polonês era um pedaço de terra na Pomerânia, na Alemanha Oriental, que, sob o Tratado de Versalhes, foi cedido à Polônia. E populações alemãs morando lá, o que significava que o porto de Danzig, que era uma cidade completamente alemã, estava sob um tipo de domínio internacional. Essas situações fizeram parecer que Hitler tinha, na verdade, 2 planos. Um era retomar o controle da cidade livre de Danzig no geral. E o que Hitler pretendia com isso era ter uma rodovia territorial que conectava a Prússia Oriental à Alemanha. E, claro, o outro era retomar a Alta Silésia. Mas, obviamente, como já era de se imaginar, o lado polonês rejeitou enfaticamente
essas propostas. Mas quando tudo parecia indicar que a Polônia seria o alvo imediato de Hitler, sua próxima medida mandaria uma mensagem alarmante para o resto do mundo. No dia 15 de março de 1939, quando os nazistas forçaram o presidente da Tchecoslováquia a ceder as terras de Boêmia e Morávia, ficou completamente claro que os objetivos expansionistas de Hitler não incluíam anexar apenas a região dos Sudetos e que o Acordo de Munique não significava nada para ele. A essa altura, ninguém conseguiria prever onde e quando seria o próximo ataque nazista. Em 28 de abril, os alemães renunciaram ao que ficou conhecido na época como Pacto de Não Agressão Alemão-Polonês. E a consequência disso foi que, basicamente, aconteceu um congelamento dos contatos diplomáticos e levou a uma espécie de estado de preparação para o conflito armado. Enquanto a crise entre os dois países piorava, a Polônia recebeu a promessa de apoio do Reino Unido e da França. Isso acabou resultando na assinatura de um pacto militar defensivo entre esses países. Entretanto, esse pacto só passaria a valer se a Alemanha chegasse a atacar de fato a Polônia. Se por acaso houvesse provas de que haviam sido os poloneses que começaram uma ação militar contra a Alemanha, o Reino Unido e a França, então, não se envolveriam no conflito. Em 6 de agosto de 1939, Hitler convocou seu alto comando até a famosa casa de veraneio em Obersalzberg, no sudoeste de Munique, chamada de Dachau. A reunião foi organizada para arquitetar um plano definitivo para invadir a Polônia. Eles precisavam de uma justificativa para atacar a Polônia. Esta é a fronteira entre a Alemanha e a Polônia, criada pelo Tratado de Versalhes. E, na imaginação de Hitler, a Polônia quer muito esta região na Silésia, que não foi dividida no tratado e planeja tomá-la por si. Então, ele pensa que, se eles forjarem uma série de ataques de bandeira falsa ao longo da fronteira, talvez isso justifique mandar 55 divisões para a Polônia. Então, o que ele faz? Ele passa a missão para Heinrich Himmler. Ele tem a SS, ele tem um sistema de campos de concentração e ele tem um monte de subordinados inscritos que lhe obedecem e estão preparados para dar seguimento nisso. Entre esses subordinados sem escrúpulos estava o homem ideal para planejar e coordenar uma operação tão secreta e fraudulenta. O homem designado para liderar a operação foi Reinhard Heydrich, ex-oficial da Marinha, que atuou como chefe da inteligência de Himmler. O líder da SD, o serviço secreto da SS. Ele era um homem impiedoso e cruel, mas um subordinado altamente inteligente e extremamente eficiente, conhecido por Hitler como o homem com o coração de ferro. Himmler e Heydrich arquitetaram o plano perfeito. Eles mandariam soldados da SS disfarçados de soldados poloneses para conduzir uma série de ataques ao longo da fronteira entre os dois países. Eles acreditavam que isso causaria a impressão de que a Polônia e seu povo inocente atacaram o Estado alemão. O que Himmler faz é apresentar o plano a Hitler, que imediatamente o aprova. E então entrega o controle total a Reinhard Heydrich. Heydrich envolve Heinrich Himmler, ex-policial de Munique. E no momento comanda a Gestapo. Curiosamente, ele era um antinazista antes dos nazistas assumirem o poder. Mas ele rapidamente se adaptou ao regime e passou a ser um indivíduo extremamente confiável. Em 8 de agosto, Heydrich e Miller organizaram uma reunião no quartel-general da SD em Berlim. Entre os presentes estavam 4 notáveis oficiais da SS, que teriam um papel crucial na missão secreta de Hitler. Otto Hellwig, comandante da Polícia de Segurança. Hans Trammler, comandante da Escola de Polícia de Fronteira. Otto Rasch, delegado da Gestapo na Alta Áustria. E Herbert Melhorn,
especialista em missões da SS no exterior. Heydrich iniciou a reunião dirigindo-se ao grupo. Cavalheiros, os senhores devem estar cientes de que agora uma guerra contra a Polônia é inevitável. Em seguida, Heydrich explicou o plano. Ficou decidido que eles treinaram uma divisão de cerca de 250 homens. Eles seriam membros da SS superconfiáveis, originários daquela região da Silésia, com total conhecimento sobre o terreno e sobre o povo. E alguns deles sabiam até falar polonês. Eles foram convocados por telegrama a se apresentarem ao quartel da SD em Berlim, mas não receberam mais nenhum detalhe na época. Agora, quase todo mundo presente naquela reunião concordou com esse plano. Mas, na verdade, houve uma coisa que propuseram na reunião para a qual quase todo mundo torceu o nariz. Heinrich Miller, que estava tentando deixar a cena mais realista, pensou que seria uma boa ideia deixar alguns corpos mortos no local. Ele propôs que usassem alguns prisioneiros políticos do campo de concentração em Sachsenhausen. Os prisioneiros seriam drogados e deixados semiconscientes no local dos ataques, onde levariam um tiro no rosto para evitar que fossem reconhecidos e seriam abandonados no chão para serem vistos pela imprensa estrangeira. Agora, a única coisa que eles precisariam fazer era encontrar as localizações certas para simular os ataques. Mirar, encontrar locais. Data, 9 de agosto. Lugar, região de Gliwice. Heydrich pediu ao seu ajudante pessoal para contatar Emanuel Schaefer, que era delegado da Gestapo na cidade de Uckel, perto da fronteira com a Polônia, e que conhecia a área muito bem. Schaefer foi instruído a se encontrar com Heydrich na pista de pouso de Neustadt no dia seguinte. E também lhe disseram para ir sozinho. E também vestido com roupas civis. Agora, a primeira coisa que dizem a Schaefer quando ele chega é o seguinte: o Führer precisa de motivo para a guerra. Na manhã seguinte, Schaefer leva Heydrich, Helwig e Neumann para reconhecer o terreno da área e acha 2 locais com as condições perfeitas para conduzir o ataque. O primeiro é a alfândega fora da vila de Rottliden, a quase 21 quilômetros ao sul de Gliwice. Havia um pedaço de terra que faria parecer com que as tropas disfarçadas da SS teriam atirado do lado polonês da fronteira. A visão da vila estaria obstruída, então os moradores ouviriam os tiros, mas sem ver o que estava acontecendo de fato. O segundo local era a estação florestal em Pittin, a quase 100 quilômetros a noroeste da cidade de Gliwice. De um lado, a estação era cercada por uma floresta de onde eles poderiam simular facilmente que o ataque estava sendo causado do lado polonês da fronteira. Outra vantagem era o isolamento, já que ninguém morava a menos de 3 quilômetros da estrutura. Mas o que mais impressionou Heydrich foi a imponente torre de rádio que ficava no centro da cidade de Gliwice. Nós estamos agora embaixo da torre de estação de rádio em Gliwice. É um objeto único, uma estrutura de madeira de 112 metros de altura. No momento, ela é a estrutura de madeira mais alta em toda a Europa. Os nazistas identificaram Gliwice como um centro importante para a disseminação de propaganda. Então, eles construíram uma antena gigante que roteava a programação de rádio de um estúdio em Breslávia. Heydrich teve quase um momento de epifania ao pensar em mandar poloneses falsos para ocupar a torre e transmitir mensagem em polonês, declarando que a estrutura estava agora sob o controle deles. Agora, o que isso deveria fazer é espalhar a notícia desses eventos de bandeira falsa até mesmo fora das fronteiras do Reich.
O que isso fez foi demonstrar que os poloneses escolheram meticulosamente esse exato lugar, porque eles queriam supostamente transmitir uma mensagem de propaganda de lá, o centro de todas as transmissões de mensagens alemãs, para o lado polonês. No geral, todos esses lugares tinham algum tipo de importância única para o plano que eles haviam então arquitetado. Designar funções. Data 11 de agosto de 1939. Local, quartel-general da SD, Berlim. Assim que voltou para Berlim, Heydrich convocou para uma nova reunião os 4 oficiais da SS do alto comando e Miller. O propósito era definir com clareza o plano operacional e distribuir tarefas. O ataque falso à alfândega de Holliden é feito por um grupo da SS disfarçado de soldados poloneses. Para deixar o confronto mais realista, eles posicionariam uma unidade de guarda de fronteira comandada por Trumler na alfândega pronta para responder atirando a esmo, para fingir que revidariam o ataque falso. Hasch, por sua vez, comandaria um grupo da SS, vestido em roupas suíças, mas fingindo ser insurgentes poloneses no ataque falso à estação florestal de Pichen. Schaefer tinha como função garantir que nenhuma patrulha de guarda de fronteira de verdade estaria operando na região na hora dos ataques. Melhorn coordenaria a operação inteira do quartel-general da Gestapo em Oppel. Os postos de comando se comunicariam diretamente a Berlim por telefone e telégrafo. Então isso significava que Heydrich poderia dar as ordens pessoalmente. As palavras código dele eram Kleiner Auerhahn, que significava um perdiz pequeno, o que significava preparar para a ação, e Grosser Auerhahn, que significava perdiz grande, o que significava mover as tropas. Mas, por fim, a palavra código-chave era Agatha, e ela mandava começarem o ataque. Eles não podiam, de forma alguma, se comunicar por rádio para evitar interceptações inimigas que poderiam expor a missão. Depois que o ataque começasse, soldados em motocicletas teriam qualquer novidade por meio de mensagens codificadas. O ataque à torre de Gliwice seria coordenado da estação de polícia local, sob a supervisão de Otto Ulitz. Ele era o líder da Liga Polonesa Alemã local. O ataque seria causado por uma pequena subdivisão comandada por um dos capangas mais próximos de Heydrich. Heydrich queria confiar em pessoas do seu ciclo interno. Então ele apontou Alfred Naujoks, um dos mais infames agentes da inteligência nazista. Alfred Naujoks era um boxeador amador bem conhecido. E ele costumava se envolver em brigas de rua e conflitos com os comunistas nos anos anteriores à tomada de poder nazista. Naujoks comandava a seção 3 da SD em Ausland. E, nessa função, ele era encarregado por manejar dispositivos de transmissão. Isso, junto ao seu histórico de brigas, fez dele o candidato perfeito para esse cargo. Objetivo: preparar para a missão. Data: 12 de agosto de 1939. Local: Gliwice e Bernau. Naujoks e Ulitz foram à escola de esgrima da SS em Bernau, um pequeno subúrbio a 15 quilômetros de Berlim, onde concentraram todos os recrutas e selecionaram 5 homens que saíram em missão com eles. Em 12 de agosto, Ulitz, Naujoks e seus homens chegaram em Gliwice, onde se hospedaram em Haus Oberschlesien, a primeira casa da praça, que é um hotel próximo, que não existe mais, inclusive. Ele foi derrubado, ele foi queimado. Hoje ele é a prefeitura de Gliwice. A única coisa que Naujoks e seus homens podiam fazer até então era esperar ordens de Berlim. Para Heydrich, esse ataque era tão importante que ele achava que precisava de uma palavra-código diferente dos outros 2 ataques sob a Operação Himmler. A frase "A vovó morreu" seria o sinal para tomarem a torre de rádio e começarem a transmissão. Eles fingiram ser uma equipe de geólogos e engenheiros de minas sondando as condições locais e exploraram a área para se prepararem para o seu plano.
E enquanto o pequeno destacamento de Naujok esperava em Gliwice, o resto dos 364 recrutas continuavam o treinamento na escola de esgrima da SS em Burnham. Na verdade, não foi coincidência ter escolhido esse lugar como centro de treinamento para essa missão. Afinal, Heydrich era um esgrimista hábil e o ex-mestre dele, Karl Hoffmann, na verdade era quem comandava a escola. Era alguém em quem o líder da SD confiava para garantir a segurança necessária. Nós estamos falando sobre a SS aqui. Ela é quase como uma omerta, é secreta, funciona quase como uma máfia. E se você quebrar esse código de silêncio, só existe uma punição que é a sentença de morte. Se eles quebrassem esse código, eles sabiam que suas famílias iam pagar o preço também. Os 364 homens foram divididos em 3 unidades para receber o treinamento. Além dos exercícios militares, eles também praticavam a língua polonesa, inclusive cantavam as músicas militares polonesas tradicionais. Só faltava uma coisa para torná-los poloneses perfeitos: conseguir uniformes do exército polonês. A divisão de inteligência das Forças Armadas Alemãs, a AT, possuía vários uniformes, armas e outros equipamentos coletados de desertores de origem alemã que serviram no exército polonês. Porém, havia um problema. A Abwehr era liderada pelo almirante Wilhelm Canaris. E Canaris não era um nazista convicto. Ele era um homem militar tradicional, com seus próprios códigos de honra e códigos de conduta. Então, a bandeira falsa fazia parte dos combates, mas seria agir nos limites da legalidade. Você se sentia como o seu inimigo. Você deveria ser acusado de traição, que é um crime. Então o Heydrich estava preocupado, pois se o Canaris soubesse as verdadeiras intenções ou propósitos por trás desses uniformes, talvez ele não os entregasse assim tão facilmente. Heydrich ligou para seu superior, Heinrich Himmler, e ficou decidido que ele falaria com o próprio Führer. Em 17 de agosto, Adolf Hitler convocou Wilhelm Canaris para uma reunião no Berghof. Himmler e Heydrich também estavam presentes. Hitler falou para Canaris entregar 150 uniformes e equipamentos poloneses para o Serviço de Inteligência Estrangeiro da SD, para que Himmler os usasse em um empreendimento. Canaris não tinha outra alternativa senão obedecer à ordem. De acordo com um testemunho pós-guerra de Emil Schindler, os materiais usados nos ataques de bandeira falsa foram coletados por agentes da Abwehr, sob o comando do seu marido Oscar, e armazenados dentro do seu apartamento em Cracóvia. Mais tarde, ele se tornaria um industrial incrivelmente famoso durante a guerra e seria aplaudido por salvar mais de 1000 judeus das câmaras de gás. E ele foi retratado naquele filme vencedor de vários Oscars, A Lista de Schindler. Em 19 de agosto, 2 caminhões carregados com equipamentos de guerra poloneses foram entregues à escola de esgrima em Burnham. Cerca de 40 homens que falavam muito bem a língua polonesa receberam um uniforme do exército polonês e um rifle da Primeira Guerra. Trommler também os mandou cortar o cabelo como polonês, deixar bem curto, e os oficiais deixaram crescer barba e bigode para ficarem mais realistas. Os que sobraram fingiram ser insurgentes poloneses. Pediram para vestirem roupas civis. Também estavam com problemas poloneses que eram braçadeiras brancas e vermelhas com uma área nos capes. Eles foram detalhistas. Todos os homens tinham documentos falsos, dinheiro, cigarros poloneses e cartas de parentes escritas em polonês, para que deitassem nos bolsos e parecessem mais genuínos caso fossem capturados. A 25 quilômetros da escola em Burnham, no campo de concentração de Sachsenhausen, aconteciam mais preparativos para a Operação Himmler. Em 20 de agosto, 2 agentes da Gestapo apareceram em Sachsenhausen e exigiram que lhe mostrassem a papelada referente aos prisioneiros políticos. A partir disso, eles escolheram uma dupla de prisioneiros políticos e os levaram para ficar em confinamento solitário. Agora que tinham uniformes e possíveis baixas, a única coisa que faltava era a data para pôr tudo em prática.
Em 22 de agosto, Hitler, mais uma vez, reuniu seus comandantes militares em Berghof e lhes disse para ficarem prontos para mobilizarem um ataque no sábado seguinte, 26 de agosto de 1939. Objetivo: mobilizar ataques de bandeira falsa. Data: 24 de agosto de 1939. Local: Bernau Bay, Berlim. 350 homens subiram em uma coluna de 30 caminhões da SS e foram para a fronteira polonesa. 10 caminhões, transportando os 130 insurgentes de bandeira falsa, foram para Pitchen. E os caminhões restantes, com soldados de bandeira falsa e guardas de fronteira, foram para Ehrenforst, uma pequena vila perto de Rocklin. Eles foram para pousadas da região, afastadas do público, para usar de base enquanto esperavam as próximas horas. Até aquele ponto, os homens não sabiam qual seria a missão deles. Com os homens posicionados na região, agora era o momento de afastar todos os policiais e guardas de fronteira regulares que não sabiam sobre o plano secreto e poderiam reagir defensivamente contra os poloneses falsos. Com parte dos planos de invasão de Hitler, 55 divisões da Wehrmacht também se dirigiram à fronteira da Alemanha e Polônia. Algumas ficaram perto de locais onde as operações de bandeira falsa deveriam acontecer. Bem numerosa de soldados alemães, e esses soldados, eles não sabiam do plano secreto. Então, é claro, havia o risco deles ouvirem os ataques falsos sem saber que eram falsos e reagirem para se defenderem. Em 24 de agosto, Melhorn se encontrou em seu hotel em Oppel com o general da Wehrmacht para evitar que as áreas onde os ataques simulados deveriam ocorrer tivessem tropas regulares. Como resultado, eles moveram uma unidade Panzer nas proximidades imediatamente. Objetivo: preparar para a ação. Data: 25 de agosto de 1939. Local: Pitchen e Ehrenforst. No início da tarde do dia 25, mensageiros em motocicletas entregaram as mensagens codificadas combinadas para os dois postos de comando. Kleiner Auerhen, Grosser Auerhen, possivelmente após as 14 horas. A última palavra código, Agatha, não foi enviada naquela tarde. Isso porque mais cedo, naquele dia, os britânicos anunciaram aliança militar formal com a Polônia. Então Hitler decidiu adiar a invasão para 1º de setembro, às 4h45 da manhã. Objetivo: preparar para a ação. Data: 25 de agosto de 1939. Local: acantonamentos em Pitchen e Ehrenforst. Resultado: missão adiada. Os homens tinham que esperar em seus acantonamentos por mais 6 dias, enquanto Friedrich aperfeiçoava o plano. Heinrich Miller queria deixar para trás os corpos com uniformes poloneses. E apesar disso fazer sentido em Rockliden, não fazia sentido em Gliwice. Porque as pessoas que trabalhavam lá usavam roupas civis. Eles teriam que encontrar um polonês étnico e alguém que tivesse se envolvido em atividades anti-alemãs. O que Miller faz é vasculhar minuciosamente os arquivos da Gestapo local. E ele acaba encontrando um arquivo de Franciszek Honiok, um alemão de 43 anos com ancestralidade polonesa e que havia lutado pelos nacionalistas poloneses e havia se envolvido em atividades anti-alemãs desde então. Miller havia encontrado o bode expiatório perfeito. Em 30 de agosto de 1939, 2 agentes da Gestapo prenderam Honiok na vila da Polônia e o levaram ao comando da ação geral em Oppel. No dia seguinte, em 31 de agosto de 1939, a
Às 7 da noite, Heydrich sentou-se à sua mesa. Ele pegou o telefone e ligou para os postos de comando avançados. Dar prejuízo, data 31 de agosto de 1939, às 8 da noite. Local, estação florestal em Pitchen. Hash reuniu os insurgentes poloneses falsos posicionados em Pitchen e eles marcharam até a estação florestal. No caminho, eles gritaram e cantaram em polonês. Quando chegaram na pequena casa, simplesmente vandalizaram o local. E então, quando a polícia finalmente chegou, eles encontraram o local totalmente destruído. Estava cheio de furos de bala e eles até cavaram uma cova. Objetivo: causar tumultos em 1º de setembro, às 4 da manhã, na alfândega de Rochliden. As unidades preparadas para a alfândega em Rochliden só foram sair de Ehrenforst às 11 da noite, porque o ataque estava programado para começar apenas às 4 da manhã. Os homens de Trammler foram para o norte da alfândega para assumir posição defensiva, enquanto soldados e insurgentes falsos liderados por Hoffmann se posicionaram a 100 metros da alfândega. Às 4 da manhã, em ponto, Hoffmann disparou os primeiros tiros no ar e se direcionou com os homens para a alfândega. Eles basicamente repetiram os mesmos atos de vandalismo no ataque à estação florestal de Pitchen. Mas dessa vez, a patrulha de fronteira falsa liderada por Trammler os espantou atirando perto da cabeça deles. Os agentes da Gestapo chegaram e trouxeram com eles 6 dos prisioneiros políticos de Sachsenhausen. Eles os deixaram semiconscientes. Eles os drogaram e eles deram tiros em suas cabeças, costas e peitos. Depois abandonaram os corpos no chão. As operações de invasão de centros ficaram meio que em segundo plano. Eles definiram que o mais importante naquele momento era executar a operação de Gliwice. Objetivo: tomar a estação de rádio e transmitir a mensagem anti-alemã. Data 31 de agosto de 1939, às 8 da noite. Local: torre de rádio de Gliwice. Em 31 de agosto, às 4 da tarde, o telefone na mesa da cabeceira de Naujokes tocou. Quem estava na linha era Heydrich, que disse a palavra código: "A vovó morreu". A vovó morreu era a palavra código para Naujokes iniciar o plano dele. Reuniu todos os seus homens no seu quarto e passou as últimas instruções. Os policiais da cidade foram liberados e substituídos por agentes policiais de segurança da SS, que passaram a patrulhar a área. O caminho estava livre para Naujokes e seus homens cumprirem a missão. Às 8 da noite, Alfred Naujokes e seus homens chegam ao complexo de transmissão. Os agentes chegaram do centro de Gliwice naquele momento em 2 carros na rua Targos. E é claro que estavam armados. Alguns deles falavam polonês. O que eles fizeram foi subir as escadas da estrutura e entrar na sala de transmissão. Eles mandaram 2 homens ficarem no portão e os outros homens destruíram a sala técnica de transmissão. Havia técnicos de rádio trabalhando no local, mas eles foram dominados pelos agentes armados. Os invasores, então, começaram a procurar o estúdio de rádio, pois o que eles queriam era transmitir uma mensagem dizendo que a estação de rádio havia sido tomada pelos poloneses. Naujokes e seus homens procuraram em toda parte por um microfone por 10 minutos. Mas não encontraram. Eles levaram os técnicos para cima e os ameaçaram para dizer onde estava o microfone. Mas eles não disseram nada. Eles não conseguiam encontrar o estúdio pela simples razão de que o estúdio não ficava localizado naquela infraestrutura. O estúdio ficava localizado a 4 quilômetros de distância na cidade onde hoje é a Rua Radiova. O estúdio enviaria a transmissão através de cabos subterrâneos
transmissor. Para cumprirem a missão com sucesso, agora os homens de Naujoks teriam que ocupar as duas estruturas. Eles estavam disfarçados de poloneses. A cidade estava cheia de policiais alemães, sem contar no exército, porque uma guerra estava para começar. Então, percorrer a cidade seria arriscado, porque eles não poderiam ser atacados. Por isso, eles foram obrigados a pensar numa solução alternativa. Um dos técnicos conectou um microfone de ataque, como chamavam, que permitia que os operadores técnicos do transmissor avisassem os ouvintes quando, por alguma razão, a transmissão seria interrompida. Eles decidiram usar esse dispositivo. O que eles fizeram foi conectá-lo àquela unidade de controle e então usar o tal microfone de ataque para transmitir a mensagem, tanto na Polônia quanto na Alemanha. Atenção, atenção, aqui é Gliwice. O transmissor foi tomado pelos poloneses. A hora da liberdade chegou. Como se fossem o próprio Orson Welles, sabe? Aquele Welles que fez a transmissão sobre a invasão alienígena. O que Naujoks e seus homens fazem é começar a fazer vários tipos de barulhos. Enquanto ele fazia seu discurso, eles meio que gritavam em polonês, disparavam tiro no ar, quebravam vidros, e eles estavam fazendo tudo o que podiam para tentar criar a ilusão de um caos completo. Eles fizeram tanto barulho que um dos funcionários da estação de rádio, que morava num prédio próximo, veio para ver o que estava acontecendo lá. Assim que ele chegou na entrada, ele viu os invasores. Eles também o viram e tentaram detê-lo, mas o funcionário foi mais rápido e socou um deles no queixo e saiu correndo para chamar a polícia. Agora, Naujoks e seus homens tinham que sair do local imediatamente. Bem quando os homens de Naujoks estavam prestes a sair de lá, um carro chegou com ninguém menos que Miller, o delegado da Gestapo, dentro dele. Com ele estava um de seus agentes, além de Franciszek Honiok, que estava semiconsciente após ser drogado, e ele foi arrastado pelo agente da Gestapo até a sala técnica, onde foi baleado e morto. Às 9 da noite, um agente da Gestapo local chega na infraestrutura e vê que toda a equipe havia sido presa no porão. E se depara com o corpo morto de Honiok, largado no chão. Haviam atirado nele atrás da cabeça. Honiok é lembrado por muitos como a primeira vítima de verdade da Segunda Guerra Mundial. "17 minutos após invadirem a sala técnica do transmissor de Gliwice, Naujoks e seus homens já estavam voltando para House Oberschlesien. Agora é hora de ligar para Heydrich em Berlim e comunicar que a missão estava completa. Antes dele dizer uma palavra sequer ao seu superior, ele se vê sendo atacado por uma enxurrada de palavrões furiosos de Heydrich. O rádio de Heydrich permaneceu silencioso na frequência de Gliwice. Esse microfone só tinha cobertura local. Só o ouviam na área de Gliwice e até hoje ninguém consegue compreender por que, se eles estavam na área de Gliwice há 2 semanas preparando para a missão, fizeram um bom reconhecimento de campo. Como é possível eles não saberem que havia 2 estruturas de rádio na cidade? Apesar de todos esses enganos dos invasores, a máquina de propaganda nazista entra em execução. Em poucas horas, já havia estações de rádio alemãs informando sobre os incidentes, e a notícia do que houve se espalha pelo exterior extremamente rápido. A BBC transmitiu uma reportagem naquela mesma noite. Até mesmo o New York Times, do outro lado do Atlântico, conduziu uma matéria já no dia seguinte. A imprensa estrangeira foi até o local com o intuito de averiguar e fotografar o que havia acontecido. Em seguida, os corpos foram removidos e enterrados em uma floresta da região. Hitler sequer esperava que a própria imprensa começaria a espalhar a notícia. Já às 4 da manhã de 1º de setembro, 29 bombardeiros de mergulho estudo-alemães pularam para bombardear Vilo.
oficialmente a invasão da Polônia. Às 10 da manhã do dia seguinte, em um discurso no Parlamento Nacional instalado na Casa de Ópera Crow, em Berlim, Adolf Hitler citou que os incidentes na fronteira eram uma razão para justificar a ação defensiva alemã contra a Polônia. Soldados regulares poloneses atacaram o nosso território. Hitler continuou sua ofensiva impiedosa contra a Polônia, confiando na sua campanha de fake news. Hitler está convencido de que o Reino Unido e a França acatariam a ele, assim como acataram no Acordo de Munique em 1938. Mas ele estimou seus rivais. Ao contrário do que Hitler esperava, os aliados compreenderam quais eram seus planos. Eles não acreditaram em uma palavra da propaganda e continuaram do lado da Polônia. 2 dias depois, os governantes em Londres e Paris deram um ultimato à Alemanha para sair da Polônia imediatamente. Hitler se negou. Na tarde do dia 3 de setembro, o Reino Unido e a França declararam guerra contra a Alemanha nazista e a Segunda Guerra Mundial começou. Na verdade, agora ele tem que enfrentar as consequências de suas ações. Missão Conselho. Polônia atacou a Alemanha, data 31 de agosto de 1939. Resultado, missão fracassada. Ele pagaria pela sua insanidade com a própria vida, mas conduziria milhões de pessoas com ele por um caminho de morte e destruição. E isso em grande parte devido ao fracasso da Operação Himmler, uma das primeiras missões secretas de Hitler.